Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve uma grande tempestade no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Os discípulos aproximaram-se e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois estamos perecendo. Jesus respondeu: Por que tendes tanto medo, homens fracos na fé? Então, levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e fez uma grande calmaria. Os homens ficaram admirados e diziam: Quem é esse homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com alegria a memória dos protomártires romanos, os primeiros mártires que derramaram o seu sangue na Igreja de Roma. É uma celebração que vem logo após a celebração de São Pedro e São Paulo, que teria sido no dia de ontem, né? No Brasil é que a gente transfere para o domingo. O que é que significa celebrar os mártires? Em primeiríssimo lugar, é nós compreendermos que o cristianismo, seguir Jesus Cristo, é uma exigência de amor. O próprio Jesus apresenta isso de forma meio escandalosa. Quem amar o seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem amar a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Vejam que ao dizer isso, Jesus, é evidente, certamente escandalizou muitas pessoas, porque quem diz isso? Quem seria capaz de pronunciar uma palavra dessa, se não for Deus? É um louco. Não tem outra alternativa. Vejam, Jesus está pedindo para si um amor maior do que a nossa própria vida. Esse elemento, vocês podem virar a Bíblia do jeito que for, chamar exegetas, historiadores, fazer releituras, adaptações, etc, etc. Mas tem uma coisa que vocês não podem fazer, é chegar e dizer que os primeiros cristãos não entenderam isso daqui direitinho. Milhares e milhares de homens e mulheres, e às vezes até crianças, derramaram o próprio sangue por amor a Cristo. Jesus está dizendo aqui, na hierarquia dos amores, nós precisamos amar Jesus antes. Disse, mas vamos agora tentar explicar um pouco melhor. Vejam, as pessoas se esquecem o que é o mal. O que é o mal? Tá? O mal em si não existe. Ok? Por quê? Porque tudo que existe é ser, e o ser sempre tem um bem.
O mal consiste em amar mais uma coisa que eu deveria amar menos. O mal é uma desordem no amor. Vamos supor, o exemplo que eu sempre dou, vocês já estão acostumados. Eu repito a coisa para você ligar. Opa, eu já sabia isso. Tá? Entra um assaltante na sua casa e diz: me dá a sua carteira, seu dinheiro, ou então eu mato a sua mulher. Meus queridos, a carteira, o dinheiro é um bem, sim ou não? A sua esposa é um bem, sim ou não? Mas se você preferir o bem menor e disser: pode matar minha mulher, não quero perder meu dinheiro, então você praticou o mal. Estamos de acordo? Então o que é o mal? O mal é amar um bem. É isso que as pessoas não se dão conta. Praticar a maldade é amar um bem, mas um bem menor, preterindo, deixando de lado o bem maior. Então as pessoas vêm com as desculpas sonsas, dizendo: mas eu não fiz por mal, eu fiz isso só para salvar minha vida. Vejam, os imperadores romanos diziam aos cristãos, aos primeiros cristãos de Roma: pessoal, faz o seguinte, pega um pouquinho de incenso, joga num fogareiro na frente da imagem de César e está tudo resolvido. Os primeiros cristãos só precisavam fazer isto. Atenção! Pega uma pitada de incenso e joga no fogareiro. Pá! Se você fizer esse gesto, você está salvo, você não precisa morrer. Você recebe o libelo, que era uma espécie de alvará, que dizia que você estava quite, você cumpriu o seu dever para com o Estado, como se, por exemplo, fosse hoje jurar a bandeira, entendeu? Todo cidadão precisava jurar fidelidade a César, e a fidelidade a César significava adorá-lo como um Deus, uma divindade, um Deus menor, claro, mas divino. Era o divino César Augusto, né? O divino César. Os cristãos, que sabem perfeitamente que só existe um Deus, e que César, se eu fizer isso, ele está ocupando o lugar de Jesus, os cristãos, então, se recusavam, preferiam derramar o sangue do que derramar a pitada de incenso. Por quê? Não, mas eu não fiz por mal, eu só joguei a pitada de incenso ali para salvar minha pele, porque minha vida é um bem. Sim, mas Deus deveria ser um bem maior. Não terás outros deuses. Abre parênteses, só para aqueles que estão curiosos ou perplexos. Padre, tá bom, então não pode jogar incenso na frente da imagem de César. Mas por que eu posso colocar incenso na imagem de Nossa Senhora, incenso na imagem de Santa Teresinha? Não é uma traição do mesmo jeito? Não. Por quê? Porque são membros do corpo de Cristo. E o culto que nós prestamos aos santos, nós prestamos a Cristo. Na igreja, o culto que nós fazemos porque reconhecemos a presença de Cristo nessas pessoas. César não é nem sequer batizado, ele não é um santo, ele não é membro do corpo de Cristo. Quando, durante as nossas missas, o acólito vem aqui na frente
faz reverência para vocês que são a igreja de Deus e incensam vocês, está dizendo: Cristo está presente, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Está reconhecendo a presença de Cristo em vocês. Quando o acólito vai e incensa o padre, está reconhecendo a presença de Cristo no padre, porque o padre age em persona Christi. Isto é o meu corpo que é dado, isso é o meu sangue que é derramado. Nós incensamos aquilo que tem presença de Cristo. Mas se eu fosse lá fora e incensasse uma árvore que não tenha nada a ver com Cristo, seria uma idolatria. Se eu fosse lá fora e incensasse a estátua de um pagão, é uma idolatria. De um Deus falso, é uma idolatria. Os cristãos derramavam o sangue para não realizar esses atos. Espero que nós continuemos sendo cristãos e continuemos derramando. Estou dizendo essas coisas porque nós estamos num clima, num ambiente meio de desorientação. Desorientação. As pessoas não têm mais noção daquilo que é pecado mortal e aquilo que não é pecado mortal. Aquilo que a gente precisa evitar com o derramamento do sangue e aquilo que não tem problema nenhum. O mal é amar o que é menos no lugar do que é mais. E quando eu falo do bem supremo que é Deus, então estou falando do mal supremo, tirar Deus do seu lugar, Deus deixar de ser Deus. Isto é a assinatura dos cristãos. Isto que nos faz cristãos. Vosso amor vale mais do que a vida. O amor a Jesus vale mais do que tudo. Nós precisamos ter isso claro. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso DNA. No fundo, esse é o único pecado, porque de alguma forma, todas as vezes que nós pecamos, é porque nós estamos preferindo um bem menor no lugar de Deus. Deus diz: não matar, não roubar. Ama o próximo, você não obedece, você prefere sua opinião no lugar daquilo que é o mandamento de Deus. Então você está sempre, todos os pecados são sempre, em última análise, não diretamente, mas pelo menos indiretamente, em última análise, todo pecado é sempre pecado de idolatria. Todo pecado é alguma forma de idolatria, porque você está preferindo a criatura no lugar do Criador. Está preferindo a sua opinião no lugar daquilo que é o mandamento de Deus. Claro que não possui, todos os pecados não possuem a mesma gravidade, porque uma coisa é afrontar isso diretamente, outra coisa é afrontar indiretamente, não é? Mas vejam, é importante nós entendermos isso, termos essas ideias claras e estarmos dispostos a amar Jesus mais do que tudo, mais do que a mim mesmo. Em tempos em que se propaga um diálogo com as outras religiões, essas coisas têm que ser claras. Dialogar com todas as pessoas de boa vontade, com todas as religiões do mundo inteiro. Claro, são pessoas, muitas vezes, bem intencionadas. São pessoas, muitas vezes, retas. Mas dialogar com essas pessoas não quer dizer que nós possamos e sejamos autorizados a realizar atos de idolatria. Não, isso nunca. Prestar culto a divindades pagãs, isso nunca.
Temos que estar dispostos a derramar o sangue para não fazer uma coisa dessa. Então não existe diálogo interreligioso com culto a divindades pagãs. Isso seria trair o cristianismo na sua essência. Um cristão jamais pode se inclinar diante de um Deus falso. Isso tem que ficar bem claro para nós. Dialogar com essas pessoas, sim. Prestar culto a essas divindades falsas, jamais. Digo isso porque senão a gente perde a noção das coisas. Essas atitudes de diálogo interreligioso têm que ser coerentes, elas têm que ser coerentes com a atitude do martírio dos primeiros cristãos, senão nós estamos fundando outra igreja. Aí vira outra religião. Não é outra religião, é a mesma religião que Nosso Senhor deixou nesse mundo. Então tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas às vezes, cheias de boa vontade, às vezes, querendo promover a paz entre as religiões e as nações, realizam atos imprudentes que a gente, assim, cobre com um véu de caridade e diz, foi por ignorância. Se foi por ignorância, tudo bem. Mas agora eu estou te falando, então não é mais ignorância. Se você já fez essas coisas por ignorância, pare de fazer. Porque isso é algo frontalmente oposto à nossa santa religião. Se você já fez, pare. Se foi ignorância, está perdoado. Se não foi ignorância, vá se confessar. Vá pedir perdão. Se você participou de cultos pagãos, cultos não cristãos, nós não fazemos isso. Isso deve ficar bem claro para nós. Sob pena de nós estarmos indo por um caminho que não foi o caminho que Nosso Senhor designou. Então, celebrar os mártires, os primeiros mártires romanos que derramaram seu sangue, nos ilumina e nos diz como nós devemos nos comportar diante de Cristo, nosso Senhor, Ele que é o nosso amor maior. Vosso amor vale mais do que a vida.